Bom, agora a gente vai determinar a distância focal equivalente que corresponde a ambas as lentes. Para facilitar o nosso processo, como a gente já definiu que a primeira lente forma uma imagem intermediária, né, para a imagem, e essa imagem ela vai servir de objeto para a lente 2, a gente define que a distância do objeto, né, que a gente está chamando de S2, é D menos S1 linha. Justamente por causa disso, né? D é a distância entre as duas lentes que a gente tem aqui. E esse S1 linha é basicamente a distância da imagem para a lente L1. E ela está, basicamente, como o objeto está no infinito, a gente vai considerar essa distância dessa imagem como S1 linha. A gente não sabe quanto ela é, mas pela definição que a gente fez lá em cima, o F1 ele é igual a S1 linha. Né? A gente definiu esse valor. Então, basta só a gente fazer a substituição das medidas, né? 1 sobre F. A gente pode considerar o F1 igual ao F2, já que essas distâncias focais são iguais, né? E isso é igual a um determinado F. 1 sobre o S2, a distância do objeto, né? E 1 sobre D menos F1. E como a gente está considerando todos iguais, as duas distâncias, né? Tá, vamos deixar só o F, né? Ok? No caso, perdão, eu acabei trocando aqui. Deixa eu fazer a troca aqui. A gente sabe o valor. O S2 é D menos o F, que a gente vai considerar agora. E o S2', que é a distância da imagem projetada, né, gerada a partir do momento que passa pela lente 2, essa distância é de 24 centímetros, que é dada aqui. Né? O objeto está lá no infinito, é uma lente que tem um aspecto divergente, porque os raios eles se encontram lá no infinito. Então essa distância é de 24. A gente sabe que esse S2' é 24 porque a questão diz. E a gente sabe que o D é 4, que é a distância que separa as duas lentes. Então a gente pode simplesmente fazer o MMC entre esses termos. A gente já sabe que o MMC vai ser basicamente multiplicar esses termos porque são termos semelhantes. Então a gente vai ter 24F D menos F em todos os denominadores. Todos os denominadores. E aí o que eu vou fazer? Eu vou dividir pelos de baixo. Vou efetivar essa divisão. E vou multiplicar pelo de cima. Né? Quando eu divido 24F D menos F pelo F, só vai sobrar para mim o 24 D menos F. Quando eu divido 24F D menos F pelo D menos F, só sobra o 24F. A gente vai multiplicar sempre por 1, só é repetir. Quando eu divido 24F D menos F pelo 24, só vai sobrar F D menos F. Quando eu multiplicar por 1, eu vou ter F D menos F. E aí eu vou simplesmente anular, cortar os denominadores, e a gente vai ficar com a expressão 24 D menos F, 24 F, cuidado para não confundir, aqui era para ter escrito F, né? F D menos F. A gente vai aplicar distributivo aqui, 24 D, 24 F, 24F novamente, FD, jogo do sinal, mais com menos, F vezes F, F ao quadrado. Quando a gente mexe nesses termos para modificar essa equação, a gente tem a seguinte forma de equação de segundo grau, né? Que a gente já viu um termo aí quadrático. Então isso aí vai gerar uma equação de segundo grau. F ao quadrado menos FD menos 24F menos 24F mais 24D igual a zero.
Esses termos nós podemos somar, são termos semelhantes. Teremos f ao quadrado menos fd menos 48f mais 24d igual a zero. A gente sabe que esse d ele tem um valor 4. Então é simplesmente substituir. Como d é igual a 4, teremos a seguinte definição. F ao quadrado menos 4f menos 48f mais 24 vezes d, né? Seria 24 vezes 4. Vai dar 96, não é isso? F ao quadrado. O jogo do sinal aqui, ó, 48 e 4, a gente vai ter menos 52f mais 96 igual a zero. Nós temos uma equação de segundo grau que eu vou resolver rapidamente para a gente não perder tempo. Essa equação ela tem raízes aproximadas f1 50,08 centímetros e f2 é igual a 1,92 centímetros. A gente sabe que fisicamente não tem como serem valores diferentes. E como a gente sabe que essa distância focal ela está bem longe do que a gente deseja, né? Pela imagem está bastante distante, a gente vai considerar somente o valor de 50, certo? E aí eu vou resolver a terceira parte da questão logo em seguida. Bem, nós achamos o f, mas nós queremos o f-eq, né? A distância focal equivalente. Não queremos só simplesmente a distância focal. Então, como a gente quer a distância focal equivalente, a gente sabe agora o valor do f, que a gente calculou, né? Que é o f1 e o f2 juntos. Como a gente já sabe esses valores, essas medidas, nós vamos simplesmente substituir e resolver a equação. Então, a gente vai ter 1 sobre a distância focal equivalente, é 1 sobre f, mais 1 sobre f, menos d sobre f vezes f. A gente substituiu os f1 e f2 pelo 1f. Então aí nós vamos simplesmente somar aqui, né, para a gente ter duas frações com o mesmo termo. A gente vai ter 1 sobre a frequência equivalente, a distância focal equivalente. Vai ser 2 sobre f menos d, f vezes f vai ser f ao quadrado. Então aí nós podemos basicamente só reorganizar as equações, né? Basicamente a gente vai simplesmente fazer a mesma coisa, tirar o MMC das duas expressões, certo? Bom, quando a gente tira o MMC, a gente vai pegar os dois f's, f quadrado e f, dividir, né? Por f vai dar 1 e f, por f vai dar 1 e 1, a gente vai ter f vezes f ao quadrado. Substituindo aqui, né? Essa operação com fração, a gente vai ter f ao quadrado, baixo, MMC, a gente vai dividir aqui. F ao quadrado dividido por f vai dar f, f vezes 2 vai dar 2f. Vou riscar de preto, para ficar tudo igual. F ao quadrado dividido por f ao quadrado dá 1, 1 vezes d dá d. Como a gente quer, né, uma relação inversa, então a gente tem que inverter isso aqui, né? Distância focal equivalente vai ser f quadrado 2f menos d. Nós já temos o valor de f, que é aproximadamente 50,08. Temos o valor de d, que é 4. Quando a gente substitui esses valores aqui na questão, a gente obtém a resposta 26,08 centímetros é a distância focal equivalente de ambas as lentes. Basicamente é só o que a gente precisa fazer é substituir os valores, né? Aqui a gente vai ter 50,08 ao quadrado, 2 vezes 50,08 vezes d, que é 4. Quando a gente resolve a potência, as multiplicações e as divisões, a gente obtém esse valor aproximado aqui de 26 centímetros, né? 26,08 centímetros. Muito obrigado pela atenção, pessoal.